Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar a poderosa palavra de Deus. Meu nome é Raul Júnior, aqui de Ubarana, terra da água doce. E vamos aí meditar a liturgia de hoje que está em João, capítulo 3, versículos do 16 ao 18. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a Santíssima Trindade, esse Deus que é Pai, Criador, esse Deus que é Filho, Salvador, esse Deus que é Espírito Santo, Santificador, que nos fortalece nas caminhadas da vida. Com efeito, de tal modo, tá aqui, com efeito, de tal modo, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos a caminhada do povo de Deus. O Antigo Testamento, narra lá, vamos começar com Abraão, Abraão, terra prometida, pelos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o livro do profeta Daniel, um pouco mais apocalíptico, sempre anunciando aí que Deus enviaria um Salvador. Isso acontece, se concretiza com o sim de Maria, com o nascimento de Jesus, o Salvador. E Jesus fala de Deus com intimidade. Um dia Felipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus fala: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e você me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, diz assim, é muito bonita a palavra de Deus, é lindo demais, dizendo assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas, dizem Colossenses, foram criadas por ele, e sem ele nada existia. A gente vê no Gênesis lá, quando o Senhor vai criando, cria a luz, cria isso, cria aquilo, vai criando. E num determinado momento ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que lindo isso, E aí, quando vai acontecendo aí, morte, ressurreição de Jesus, ascensão ao céu, existe uma promessa. E qual que é a promessa? Eu não vou deixar vocês órfãos. Porque a gente sabe o que seria um órfão, O órfão é aquele que perde o pai, perde a mãe, às vezes perde os dois. Existe uma tristeza, quando a gente relaciona aí. Hoje eu sou órfão de pai e mãe, existe uma tristeza. Sempre a gente lembra das datas importantes do saudoso pai e da saudosa mãe, não é assim? E aí o Senhor Jesus sabe que se ele vai ao Pai e ele deixa esses discípulos, Pedro, Paulo, João, Tiago, Tomé, aqueles que iriam vir órfãos, o que seria órfão? Sem uma força, sem aquela força. Lá em João capítulo 20 ele sopra, mas no dia de Pentecostes o Espírito Santo é derramado. E vocês, inclui eu e inclui você, seremos as testemunhas de Jesus. Onde? Onde quer que nós estejamos. Porque a promessa é essa. Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Então nós precisávamos, a igreja precisa, você precisa, a humanidade precisa do algo mais. O algo mais de Deus é a terceira pessoa
da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que nos fortalece. Tá nervoso? Não vai pescar não, tá nervoso? Entra no teu quarto, ora, clama ao Senhor Deus, Senhor, sozinho eu não posso, assim como aquela corça anseia pela água limpa, Salmo 40, a minha alma, a nossa alma tem sede de Deus, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Sozinho a igreja já tinha acabado, o evangelho não teria acontecido. Entre católicos e evangélicos hoje nós somos 2,5 bilhões de pessoas nesse mundo, cristãos que têm essa missão de levar o Cristo. O cristão não é aquele que pega e assume para ele, é meu, né? Tipo o quê? Um jogo de futebol americano que a pessoa pega a bola e sai correndo com a bola. Não é assim. O cristão é aquele que recebe a graça de Deus e ele não consegue ficar com ela, ele precisa anunciar. É tipo o fofoqueiro, né? Que pega você não fala para ninguém? O cristão é assim, fala para todo mundo, proclama por todos os lugares: Cristo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Um dia nasceu, viveu, ensinou, morreu numa cruz, mas tem um final feliz. Por que tem um final feliz? Porque ele ressuscitou. A pedra rolou ao terceiro dia. Ele ressuscita, ele anuncia ali para mais de 500 irmãos, ressuscitado, entre eles Pedro, João, Maria, Tiago, e ele vai ao Pai, ele volta ao Pai, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia voltará com todo o poder e toda a glória, e não nos deixam órfãos. Você não é órfão, mesmo que eu perdi pai e mãe, em Cristo eu não sou órfão, porque ele envia o Espírito Santo, e no momento de dificuldade a gente precisa clamar: Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim, renova a minha vida, Nau Júnior, e renova toda a face da terra. Vamos pedir isso agora? Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, rico em amor, rico em graça, rico em misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós não somos órfãos. O Senhor derrama sobre nós, enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos não ficar sentado esperando aí, para que nós possamos proclamar, cheios da tua graça, que Deus realmente é mais, que Deus é um Deus criador, que Jesus veio a esse mundo e é o nosso Deus salvador, e que o Espírito Santo vai nos fortalecer nas caminhadas da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe esse meu irmão e essa minha irmã. Abençoe esse mundão que precisa, que necessita dessa força que vem do alto. Santíssima Trindade, muito obrigado, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo. Deus é mais. Acima de tudo, Ele é mais. Valeu!